Quem vem falar com a gente no nosso escritório marca a hora. Nós sabemos que algumas coisas podem e devem ser revistas, mas há coisas que são inaceitáveis. E não inaceitáveis, Orlando Maluf, para nós como advogados apenas. Inaceitáveis porque se diminui a própria cidadania, se diminui o valor daquele profissional incumbido de falar nos tribunais, nas delegacias de polícia, onde quer que seja, pelo cidadão. E hoje, malgrado vivamos numa democracia, nós vivemos um momento de muita preocupação. Eu trouxe aqui comigo uma carta de um leitor, um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ministro Fachin, vocês devem ter lido, escreveu recentemente na Folha um trabalho questionando a sistemática da prescrição introduzida pela reforma da parte geral do Código Penal. E o ministro Fachin, ele é adepto, ele empolga a ideia do senador Álvaro Dias de se reduzir o alcance da prescrição. Bom, vem uma carta de um leitor, é um artigo técnico, mas veio a carta do leitor que diz o seguinte: aplaudo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, pelo lúcido e corajoso artigo Prescrição Criminal e Impunidade. O nobre juiz certamente enfrentará a sanha dos defensores da bandidagem, mas terá o apoio das pessoas de bem deste país. O nome desse sujeito é Rogério Medeiros Garcia de Lima. É assim, gostemos ou não, que não poucas pessoas veem a atividade da advocacia como defesa da bandidagem. Lamentavelmente, eu mesmo, anos atrás, quando defendia um juiz, no famoso caso do TRT, e quando consegui a liberdade dele, fui atacado pelo jornalista Boris Casoy, que dizia que disse em horário nobre, que eu era pago a peso de ouro com o dinheiro rapinado do povo. A ideia é atacar o advogado, é fragilizar o advogado, de tal modo que ora se questiona a sua honorabilidade ou a honorabilidade do seu trabalho, ora se questiona a origem dos seus honorários. O nosso querido e saudoso batonier Márcio Tomás Bastos, que onde quer que esteja, olha por nós, ele mesmo foi alvo de um ataque dessa natureza quando defendeu determinado personagem que ocupava as manchetes dos jornais. Atacam-nos por todos os lados, mas agora o fazem de uma maneira mais especial ainda. Pegam, por exemplo, advogados civilistas, e de há muito a jurisprudência dizia que a contratação do advogado prescinde de licitação. Advogado, para ser contratado, não é igual comprar uma caixa de pregos. A advocacia envolve uma contratação intuito personae. O Mariz é um excelente advogado, mas ele é São Paulino, ele tem esse mau gosto. E o Santos vive um problema. Foi bem até agora, né? E o Santos vive um problema. Eu não posso contratar o advogado Mariz de Oliveira. O outro advogado é PSDBista. O PT tem um problema. A prefeitura X do PT tem um problema. Não dá para contratar. Não dá para contratar o advogado que, embora seja bom, seja um expoente, eu não posso fazer um concurso simplesmente porque certos advogados não podem me atender. E por isso não se exige a licitação para a contratação do advogado. A singularidade que marca a contratação do advogado, o serviço do advogado, não pode fazer
incidir como exigência o dever de licitar por parte do poder público. E nós estamos vendo hoje advogados massacrados, e não só massacrados, mas perseguidos com ações penais por conta exatamente da exigência de licitação. São ações penais, são ações civis públicas perseguindo os advogados. É inaceitável que isso ocorra. Isso diminui o próprio significado do que é a advocacia. Mas as coisas não ficam apenas nesse plano. O advogado hoje que vai conversar, e eu não estou falando do advogado agora porta de cadeia, ele também sofre isso, sofre muito mais. Quem trabalha ou trabalhou nessa denominada Operação Lava Jato e foi conversar com seus clientes presos, não raro teve que se submeter a uma conversa no parlatório falando por interfone. E falar por interfone, além de violar claramente o estatuto que defere ao advogado o direito, a prerrogativa de falar pessoal e reservadamente com seus clientes, portanto, sem ninguém por perto e sem o intermédio de qualquer aparato, o advogado tem sido submetido ao dever de falar pelo interfone. Para vocês terem uma ideia do que rola nesses interfones, quando eu tive uma reunião, eu e um grupo de advogados, do qual faziam parte o meu querido Augusto Arruda Botelho, Dora Cavalcante, José Gerardo Grossi, se não me falha a memória, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira também estava naquela reunião, que foi uma das primeiras, Pier Paulo Bottini, que foi uma das primeiras reuniões com o Procurador-Geral da República. Havia ali uma conversa de tentar se estabelecer um entendimento para o encaminhamento da crise que se avizinhava. E se queria nomes. E eu falei, eu preciso falar com o meu cliente. O senhor quer esse nome? Eu preciso falar com o meu cliente. Mas eu não posso falar pelo interfone. E o Procurador-Geral da República se virou para mim baixinho e disse, pelo interfone não faça isso. E aí ele me arrumou os meios de eu falar pessoalmente. Isso é uma coisa ignominiosa. E vou explicar por quê. Porque o advogado é colocado sob suspeita de que ele passa coisas para o seu cliente, ou recebe, se falar pessoalmente. O advogado não pode ser colocado sob suspeita. Por uma razão simples. Porque se embaraça o direito de defesa do cidadão preso quando ele não pode estabelecer livremente uma comunicação com o seu cliente. Parece um absurdo ter que falar uma obviedade dessa. Mesmo que não estivesse sendo gravada a conversa, o temor de que ela esteja sendo gravada já cerceia a conversa. E se eu não posso ouvir do meu cliente, se ele não pode falar, o direito de defesa fica apequenado, diminuído. Mas isso um café pequeno perto do que eu quero dizer. Porque hoje fazem também uma outra coisa. Nós tivemos recentemente um caso que ainda rola, que ainda acontece em Campo Grande. E num blog local saiu que havia um pedido de prisão na mão de um desembargador tal. E o nosso advogado correspondente lá em Campo Grande foi falar com o desembargador, levou a ele uma petição colocando o cliente à disposição, que é um empresário local. O desembargador recebeu o advogado, logo em seguida decretou a prisão preventiva. Nós revogamos essa prisão preventiva, em seguida com uma liminar no Superior Tribunal de Justiça. Mas o advogado está sendo intimado para prestar esclarecimentos, para informar como é que ele soube que havia um pedido de prisão nas mãos do desembargador, porque o prefeito é co-investigado. Então começam
a querer fragilizar o advogado. Alguém vai poder dizer, isso não vai dar nada? Pode dar. Muitas vezes diz, não vai dar nada, mas pode dar. Mas mesmo que não dê nada, essa fragilização do advogado é algo inaceitável. E não fizeram só isso em Campo Grande. Saibam os senhores que há um inquérito em trâmite na Lava Jato contra os advogados para se saber, para se descobrir se eles tinham informação de que antes de ser deflagrada a operação em 14 de novembro, eles já sabiam antecipadamente que ela seria deflagrada. E vou dizer com absoluta clareza, todos nós advogados, toda sexta-feira, tínhamos essa preocupação de que a operação viria. E veio numa sexta-feira. Agora querem ouvir os advogados para saber como eles obtiveram esse tipo de informação. Aliás, disso foi vítima também um ilustre advogado que nos honra com a sua presença aqui, que é o meu querido amigo Augusto Arruda Botelho, e que merece ser desagravado, porque outra não é a situação senão a de encurralar o advogado que fala, senão a de atemorizar o advogado que fala. Ainda não faz muito tempo, nós ouvíamos falar, eu ouço ainda a voz do Mariz ainda hoje, que haveria uma tal Operação Rubi. Decache, que é do Rio de Janeiro, talvez vai se lembrar dessa história, Operação Rubi. E faz-se um zum para, como quem dá uma no flanco, para atemorizar o advogado. E tudo isso, meus amigos, em plena democracia, se quer fragilizar os advogados. Buscas e apreensões em escritórios, graças a Deus passamos dessa fase, mas agora assistimos uma nova situação. O grande instrumento, a grande garantia, da qual se valia a cidadania para coartar abusos, para coartar arbitrariedades, era e é o habeas corpus. Mas agora este habeas corpus, este grande instrumento, esta grande garantia do cidadão, ela está sendo amesquinhada. Não, o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Pode até ser na cabeça da pessoa que fala isso, porque as competências que se atribuem ao Supremo Tribunal Federal hoje não são exclusivamente constitucionais, ele julga ação penal. O Supremo Tribunal Federal tem como competência julgar habeas corpus originário e também em grau de recurso. E muitas dessas questões, que podem parecer à primeira vista o varejinho da advocacia, são questões fundamentais para o cidadão. Eu me lembro do caso do exame dos autos por parte do advogado. Durante muito tempo, juízes federais, com apoio do Ministério Público, respaldaram a ação da Polícia Federal, que negava a vista dos autos de inquérito para o advogado do preso. Arnaldo, o cidadão era preso, a mulher ia a seu escritório, meu marido foi preso. Ninguém de nós aqui domina a telepatia. Você precisa olhar o inquérito para saber se a autoridade que decretou a prisão é a autoridade competente, se essa autoridade, ao decretar a prisão, o fez fundamentadamente e se há justa causa. Eu só vou saber isso, desembargador César Champolini, se eu examinar os autos. E não nos deixavam fazer isso, pois foi o Supremo Tribunal Federal, numa coisa que parecia pequenininha, a questão do exame dos autos, mas que na verdade interfere com o exercício da defesa, que é uma garantia constitucional, a amplitude do direito de defesa. E nós, que tivemos a sorte de ter um grande relator, de quem nós já sentimos saudades, e hoje voltou para a advocacia, que é o ministro Sepúlveda Pertence, nós tivemos concedida a ordem de habeas corpus para garantir ao advogado o acesso aos autos.
E os colegas estão pensando, mas que isso tem a ver com advocacia no banco dos réus? Tudo a ver. Porque essa forma de investigar representa a atuação de um Estado policialesco, uma forma autoritária de se investigar, uma forma que vê na figura do advogado um estorvo. O advogado atrapalha a investigação.